Coloquei. Tá, tá aparecendo para vocês, né? Leis de Newton. Então vamos lá. Ok. Tá. Dá uma cancelada no microfone aí. Então vamos lá. Todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a velocidade for constante e diferente de zero. Quando a gente fala que o movimento é uniforme, a velocidade ela é constante, sempre a mesma, e ela tem que ser diferente de zero. Ao menos que uma força resultante diferente de zero atue sobre ele. Um exemplo clássico que a gente colocou lá na sala de aula, lembra, era você estar dentro de um ônibus. O ônibus está em repouso, está parado, aí chega um certo instante, o motorista vai sair com o ônibus. Aí ele engata a primeira, aí a tendência do nosso corpo é ir para onde? Para trás, né? Aí você vai para trás, você estava em inércia. Aí o ônibus atinge uma velocidade constante de 60 km por hora e de repente atravessa um cachorrinho na rua. Aí o motorista tem que dar uma frenagem forte. Aí ele freia, a tendência do nosso corpo é ir para onde? Para frente, né? Então isso aí é a inércia. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, é a própria expressão. A força é diretamente proporcional com a massa e aceleração. Onde qualquer tipo de força a gente vai estudar em Newton, a massa vai ser em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado lá no sistema internacional. Vocês lembram como que a gente calcula a aceleração? Variação da velocidade por variação do tempo? Ok. Isso. E a velocidade? Variação do espaço em função do tempo. Lembram? Delta S por delta T? E a terceira lei de Newton, o princípio de ação e reação, toda força de ação corresponde a uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido oposto. Aí a gente tem aquele exemplo, você coloca sua mão na parede, vai aplicar a mesma intensidade, a mesma direção, que essa direção a gente está trabalhando na direção horizontal. Se você tiver só com a mão encostada, a reação é a volta da parede. Vamos supor que você está empurrando a parede com uma força de 5 newtons. A parede está devolvendo para você com menos 5 newtons. Então é no sentido contrário. Você empurra positivo e a parede retorna para você negativo. Certo? Alguém tem dúvida? Aí eu deixei para vocês. Pode perguntar. Não, a parede está estável. A parede parada. Senão, aí não podemos falar ação e reação. Isso. Ou seja, você empurrou com 5, ela te devolveu com menos 5. Não vai mexer. Aí é diferente se for um drywall, né? A parede de gesso. Aí, na verdade, se você empurrar muito forte e ela ultrapassar a resistência do gesso, aí sua mão vai entrar dentro da parede. Certo? Aí já é outro contexto. Então vamos lá. Aí eu deixei para vocês esses exercícios do Bernoulli. Esses aqui eu não pedi para postar. Isso aqui era só exercício para fixação. Porque na primeira semana nós não tivemos aula de física. Então eu falei, vou deixar preparado para vocês esses exercícios. E vocês vão tentando exercitar. E se tivesse dúvida, a gente discutia. Isso. Agora, o exercício dessa semana, que eu já postei no domingo. Oi. O meu ID? Do Zoom? Eu só mandei o ID.
Fica mais fácil pelo ID. É. Deixa eu falar um negócio para vocês. Esse aí é o meu ID. Depois vocês pegam, abre uma página no Word, cola o meu ID e coloca embaixo. Professor Hélio, para vocês saberem que na terça-feira às 11 horas eu não preciso nem ficar postando para vocês lá no grupo. Fica mais fácil a gente pelo ID do que eu passar para vocês o link. Não, é uma coisa ou outra. Então não tem problema. Conseguiu? Estamos todos então? Ou quase todos? Então vamos lá. O celular dele ia descarregar. Então vamos lá. Paramos. Aí eu comentei com vocês. Essa semana eu deixei exercício para a aula de hoje, que é do movimento circular. Essa aí você tem que postar para mim até sexta. Eu andei observando, tem alguns alunos que já postaram. Só que eu ia pedir para vocês que postassem, postar um arquivo só, usando o Word. Qualquer coisa, tá difícil. Você faz no papel, tira uma foto e coloca no Word para salvar um arquivo só. Porque eu não lembro quem que postou, acho que postou 3 ou 4 arquivos de foto. Eu acho que no Word vai ser melhor, porque tem alguém que postou numa folha, eu não sei quem, e tá muito difícil de eu ler, que fez a lápis bem clarinho. Era mais fácil fazer no Word. Digita no Word. Vamos fazer tudo eletrônico. Digitar. Aí mas eu não consigo fazer a formulinha. Então, dos cálculos, você faz a caneta numa sulfite, tira uma foto com o celular, recorta e cola no Word. Se você quiser, se você achar que vai dar muito trabalho, pode fazer na folha sulfite com caneta, porque aí fica mais fácil de eu ler. Aí tira a foto e posta no Word, como se fosse uma fotografia. Porque aí senão se você fizer um monte, se ficar numa folha só, joga lá no Word, fica mais tranquilo. O duro é que se você ficar postando um monte de foto, que aí eu tenho que abrir uma por uma. Entenderam? Podemos combinar assim então? É um arquivo só, com todas as fotos. Fica mais fácil. Porque no nosso caso, em matemática, mais cálculos, né? Então a gente vai fazer faz com caneta, porque aí fica mais fácil de enxergar. Pode também. Se você fizer as equações no Word, porque dá para fazer, só que perde um pouquinho de tempo. Aí quando você for salvar do Word, você tem que transformar no PDF, porque fica mais fácil para anexar. Eu acho que no PDF não desconfigura, acho que é ideal no PDF. Foi você, Buchala, que colocou 3 arquivos? Não, porque teve alguém, eu não lembro o nome, nem eu só bati o olho lá e tinha uma pessoa que mandou 3 arquivos. É que eu queria um arquivo só.
Perfeito. Eu acho que é excelente. Aí você coloca num arquivo só, fica melhor para... Tudo bem sobre isso? Então, se você for tirar as fotos, faz agora com caneta a resolução, tira a foto e joga essa foto no Word. Aí, uma embaixo da outra, porque aí fica um arquivo só. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida sobre como entregar a tarefa? Isso aí é a tarefa de física, tá? Eu não sei os outros como que vão mas deve estar seguindo esse mesmo padrão. Não, essa primeira é dessa semana. Já. Não sei se vocês... Muita coisa? Ai, a nota da prova eu postei no site. Eu postei no site. Foi postado. Depois vocês veem sobre isso. Vamos continuar, senão a gente não vai conseguir corrigir todas as coisas. Então vamos lá, ó. Aí vamos seguir aqui o momento de lazer, o 5, 6, o 7, o 8 da página 152. Aí eu montei aqui, lembrando a nossa pirâmide aqui, força, massa, aceleração, para a gente memorizar fica mais fácil. Força, meu amor. Lembra? Então, peso é minha gordura. No lugar do F fica o P, que é a força-peso, massa, e aqui no lugar do A fica G, a aceleração da gravidade. Peso, minha gordura. Então vamos lá. Quem poderia ler o EBL 5? Da página 152. Lê a pergunta, você tem aí? Você tem assim, ó, num ônibus espacial, orbitando no espaço, você tem em suas mãos duas caixas idênticas, uma cheia de areia e a outra cheia de penas. Você pode dizer qual é qual sem abri-las? Se você está lá no espaço, olha o que eu coloquei, depois você vê se está mais ou menos parecida com a sua. A caixa com areia possui maior massa. Lá no espaço, a massa... A gravidade que é zero, mas aí é peso. Aí o peso lá, como a gravidade... Isso. Então a caixa com areia possui maior massa. Então ela vai possuir maior inércia. Assim, se você empurrar por certa força, a caixa com areia terá menor aceleração. Você vai fazer um teste, né? Você vai empurrar o objeto, aí quem tem maior massa vai ter a menor aceleração. Tudo bem? Não. Não tem teorema de Pitágoras. Isso aí é uma equação física. O teorema de Pitágoras, ele diz para você que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. H ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Certo?
Você não vai saber o peso, mas você consegue descobrir quem tem maior massa. Fazendo esse teste, empurrando o objeto, quem tem maior massa, ele vai ter a menor aceleração. Certo? Tem que arrumar aí. Pô, bate um print screen na tela. Faz o seguinte. Depois eu posto também essa resolução. Vamos só acompanhar e lá na plataforma eu posto a resolução. Ok? Fica melhor. ML6. É correto dizer que o cinto de segurança de um automóvel anula a inércia dos passageiros? O cinto de segurança, ele não anula a inércia dos objetos. Ele apenas aplica uma força nas pessoas que faz parar durante o acidente. Ou seja, isso. Isso. Pode ser. Vamos lá para o ML7. Ou seja, movimento retilíneo uniforme. Significa que a velocidade é constante e a aceleração é nula e ele é uma reta. Movimento retilíneo. Uma reta. Porque uma bola, quando chutada, vai diminuindo a sua velocidade até parar. Isso ocorre porque existe uma força, que essa força a gente chama de resistência do ar. Ela vai diminuindo a intensidade da força que foi aplicada nessa bola. Vocês colocaram isso? Resistência do ar? Por causa da resistência do ar. Na verdade, a gravidade está associada a essa resistência do ar, né? A gravidade é outro contexto. A força aplicada na bola e a resistência do ar. Quando você aplica uma força na bola, a resistência do ar vai fazendo uma frenagem nessa bola. Uhum. Ok? Dúvidas? Não. ML8. Durante uma aula de ciências, seu colega pergunta se a inércia é uma força. Do ponto de vista científico, qual seria a melhor resposta para dar ao seu colega? Inércia não é uma força, é uma tendência dos corpos a manter o seu estado de movimento ou repouso. Olha, isso aqui eu pus. Eu pus assim, ó. É uma alteração de velocidade imposta por uma força diferente de zero. Ou seja, quando estamos em repouso, aceleração constante, uma força imposta pode mudar atuando sobre o nosso movimento. A velocidade é constante, a aceleração ela é nula. Isso. Tem que alterar aí. Mas o prato principal é tendência dos corpos em manter o seu estado de movimento ou de repouso. Essa palavra tendência é bem utilizada. Ok? O exercício 9 é da página... Vocês estão acompanhando na apostila? Eu estou acompanhando com minhas respostas. Eu posso Página 157. Eles estão falando no chat que não entenderam o que é inércia. Inércia é a tendência do seu corpo ou ficar em repouso ou ficar em movimento retilíneo uniforme. Se você tiver uma velocidade constante, vamos supor, você está dentro do ônibus. A velocidade do ônibus é constante, de 50 km por hora. Você e o ônibus fazem parte de um corpo só. Então vocês estão em inércia. Ou você tá parado, em repouso. Você estando parado, você também está em inércia. Tudo bem? Pessoal, aqui está acusando que vai dar os 40 minutos. Vocês estão ainda aí? Eu estou.
Vamos indo até cair. A gente tem 2 aulas seguidas com você. 2 aulas. Aí vocês usam o mesmo ID, tá? Tá. Então vamos lá. ML9. Se as forças de ação e reação possuem mesmo módulo e sentidos opostos, por que elas jamais se anulam? Porque elas atuam em corpos diferentes. Lembra o exemplo da minha mão na parede, a parede na minha mão. Esse ML9, pessoal, é um clássico de vestibular. Tira o microfone, tá dando eco. Então, os corpos, eles são diferentes. Isso aqui é importante. Esse ML9 é um clássico de vestibular. Tudo bem? O cara do vídeo falou, mas assim, eu coloquei também, pra completar. Eu coloquei assim, porque mesmo tempo em que a força é aplicada em algum corpo, o corpo está retribuindo dessa mesma força. O outro corpo, coloca assim, o outro corpo. Então. Ok. Outro corpo. Então vamos para o ML10. Pronto. Nós estamos em quantos alunos? Eu não consigo ver aqui porque está na minha tela. Eu sei. Tá todo mundo? 27. Então vamos continuar. Eu tenho 26 alunos, né? ML10. Durante uma brincadeira de cabo de guerra, uma pessoa que estava observando afirmou que iria ganhar a equipe que aplicasse uma força mais intensa na corda. Verifique se a afirmativa condiz com as leis de Newton. O cabo de guerra é vencido pela equipe que conseguir maior aderência. As forças aplicadas na corda são de mesmo valor. Você está lá num cabo de guerra. Quem conseguir fixar bem a corda vai ser a equipe campeã. Ok? Segurar bem, né? Sim. Então é falsa. ML11. Esse ML11, você tem lá no Bernoulli Play, ele é explicado. Então, essa aí eu vou pular para vocês olharem lá no Bernoulli Play. Mas tá aqui a resposta, tá? A explicação do Bernoulli Play eu não sei, eu não consegui entender muito pela explicação de lá. Eu coloquei assim, desde que a rampa seja bem lisa, a força aplicada aí seria de menor intensidade. Isso porque, para suspender verticalmente, aplica-se uma força oposta à força peso no plano inclinado. A força é oposta apenas a uma componente da força. É como se, imagina se você tivesse um objeto num plano inclinado, você fosse empurrando ele. Aí se a superfície for lisa, você vai ter a tendência do peso em X. É um peso que você vai no ângulo de inclinação desse plano inclinado. Aí vai ter o ângulo de 30, 45, 20, 15. Então ele é associado a um ângulo. Então essa força que está atuando no objeto é um peso em X. Tá. Obrigada. A 12. Todos os manuais de trânsito informam que o motorista deve andar mais devagar em uma pista molhada do que numa pista seca. Explique essa informação à luz do que já foi estudado neste capítulo. A pista molhada, ela apresenta menor coeficiente de atrito. Ou seja, imagina só, lembra lá na aula, eu falando, você está lá na rotatória. Se você não tiver a força de atrito atuando no carrinho, ele sai pela tangente, lembra? Então, a força de atrito está intimamente ligada a esse coeficiente de atrito. Tá bom? Nossa, tem bastante ainda. 13. O 13 está na página... algumas coisas, pessoal, eu vou, dependendo do que eu for fazendo,
eu posto lá no YouTube. Não sei se vocês viram lá. Eu coloquei para procurar como professor Hélio Hidalgo, sucesso na churrascaria, momentos de lazer. Aí você procura lá. Ok? Ok. Estamos todo mundo ainda? Eu estou, hein? Sim. Tá com os... Todos os 27. Então continuamos. Bom, Estamos se não cancelar, nós vamos indo. Vamos tocando o barco. No futebol... cancelar. Oi? No futebol americano, quando está bloqueando, o jogador da defesa frequentemente tenta colocar seu próprio corpo por baixo de seu oponente e empurrá-lo para cima. Qual é o motivo deste procedimento? Diminuir a compressão do adversário com o solo. Com isso, a tendência é reduzir a força de atrito, tornando mais fácil a tarefa de deslocar o adversário. Ou seja, você está tentando minimizar o atrito dele com o chão, fazendo com que ele escorregue ou caia com maior facilidade. Certo? Certo. Diminuir força de atrito do adversário no solo. Depois eu vou deixar a resolução aqui para vocês. Eu vou postar lá na plataforma. Ok? O 14. Há um ditado popular que diz: não é a queda que machuca, é o tranco da parada. Traduza isso. Aí eu coloquei assim: de acordo com a segunda lei de Newton, lembra, força, massa, aceleração, quanto mais rápida for a variação da velocidade pretendida, mais intensa deve ser essa força. Porque a velocidade, ela está intimamente também associada à aceleração. Assim, o tranco de parada ocorre porque a velocidade deve ser reduzida a zero em um intervalo muito curto de tempo. Você faz uma frenagem muito brusca, ocasionando... A inércia? É a segunda lei. Ocasionando uma força de interação com o chão muito intensa. Ou seja, você está correndo, está com uma velocidade alta, aí do nada você vai e se choca com algum lugar. Essa frenagem muito rápida que dá o tranco de parada. Que é, na verdade, você desloca o seu pescoço, o corpo também. Ok? Sim. Aí o 15, eu coloquei aqui as alternativas. E eu vou deixar isso aqui, vou por agora o mLs de fixação. Vou 19. 19 é interessante. Nós temos ali, o 19 está na página 167. Você tem lá um carro, a força dele de 3.000 newtons, a força de resistência do ar de 500 newtons. Aí ele pede para você calcular a aceleração do carro durante a arrancada. Se você observar, nós temos o carro com uma força que ele aplica de 3.000 newtons e a resistência do ar, que é no sentido contrário, de 500. Então a gente vai fazer essa força resultante. 3.000 menos o 500 deu 2.500 newtons. Aí ele pede aceleração, você vai fazer, usando a segunda lei de Newton, força, massa, aceleração, ou seja, esse 2.500 que você tem, dividido pela massa do carro, que é de 1.000 quilos. 2.500 dividido por 1.000 deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Dúvida nisso? Tudo bem? Ok? Então esse aqui é interessante porque tem os cálculos usando a segunda lei de Newton. 2,5 metros por segundo ao quadrado. A minha tela está aparecendo para vocês? A tela do 3? Você tem que fazer
você tem que fazer... você deve ter feito 3.000 dividido por 1.000. Não, você tem que fazer 3.000 menos o 500, que é a força da resistência do ar. Aí você vai achar uma força resultante de 2.500. Porque essa força de resistência do ar está no sentido contrário da força do carro. Ele vai fazendo a frenagem nele. A minha tela aparece para vocês, né? Do ML19. Ok. 19. É o 19 da página 167. Isso. Quando você tem a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, os dois estão indo para a esquerda ou os dois estão indo para a direita, você soma. Lembra lá nós fizemos isso no caderno. Nós temos lá, quando você tem a mesma direção e mesmo sentido, a força resultante é somada. Ah, tá. Quando você tem a mesma direção e mesmo sentido, ou seja, os dois estão para a esquerda ou os dois estão para a direita, você soma. Quando você tem um para a esquerda e um para a direita, você subtrai. Isso, sentidos opostos, subtrai. Mesmo sentido, soma. Na nossa aula presencial, eu coloquei isso na parte lá de vetores. Depois dá uma olhadinha no caderno. Ok? A letra B, ele pergunta, quando o carro se move com velocidade constante de 20 metros por segundo, a força resistiva média, ou seja, essa força de resistência do ar, é de 1.500 newtons. Nessas condições, qual é o valor da força de tração que o solo exerce sobre as rodas? Vai ser o mesmo 1.500, porque você tem lá uma força de 3.000 menos a de 1.500, dá 1.500. Ok? Letra C. A velocidade do carro de 20 metros por segundo é reduzida para 15 em 5 segundos. Calcule a força resultante do carro e o sentido desta força. O que nós fizemos? Você precisa calcular a aceleração. A aceleração vai ser 20 menos 15, que dá 5, dividido por 5 segundos, que é o tempo. A aceleração não é ΔV por ΔT? Então vai ficar 20 menos 15, que dá 5, dividido por 5, deu 1. Então a aceleração deu 1. Aí você vem na segunda lei de Newton, força, massa, aceleração, 1.000 vezes 1, deu 1.000 newtons. Dúvida nesse? 19, letra C. Então você tinha que achar primeiro a aceleração, você faz o ΔV por ΔT, 20 menos 15, dividido por 5. Aí deu aceleração 1. Depois força, massa, aceleração. Ok? Agora vamos lá para os exercícios de fixação que eu pedi para vocês ir usando a nossa querida pirâmide. O primeiro, a massa valia 7,5 e a aceleração 0,25. Era só fazer vezes. Deu 1,875 newtons. Ok? Se alguém escrever no chat aí que está com dúvida, vocês me falam que não está aparecendo para mim. ML2. O ML2 ele pedia a aceleração. Dividir. Lembrando lá da pirâmide. De lado divide. Acho que tem a pirâmide aqui. Isso. Não tem aqui. Deixa eu ver no outro arquivo. Aqui. Mas eu não tenho a formulinha do força, meu amor. Também não tem. 20 dividido por 120 dá 4,5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Isso. Você vai fazer a força dividido pela aceleração.
que deu 86. E o ml4, você vai achar, a aceleração vai dar 3,7 metros por segundo ao quadrado. E calcular, usando essa mesma massa, o peso em Júpiter. Aí você tinha que olhar lá a aceleração da gravidade em Júpiter, que é 22,88. Certo? Dúvida, pessoal? O do peso de Júpiter vai dar 194,48 newtons. Porque o peso em Júpiter é 22,88. (3,7). Ok, pessoal? Pode falar. Tudo bem? Então vamos lá. Agora vamos para a aula de hoje. Oi, pode falar. ML1? 1,875. Eu vou... Foi o João que perguntou? Ô João, eu vou deixar essa resolução dos exercícios lá na plataforma. Tá? Eu chamei resolução de exercícios aula 1. Eu vou deixar ela lá. Aí qualquer dúvida, semana que vem vocês anotam no caderno e me perguntam. Ok? Então vamos para a aulinha 2. Essa aula 2 eu deixei lá no canal e deixei lá na plataforma. Vocês baixaram o arquivinho? Tem lá no canal do YouTube. Lá não esquece de dar o like lá e se inscrever no canal. Nosso canal tem que crescer. Então vamos lá. O título agora da aula vai ser movimento circular. Aí o movimento circular, ele tem relação com dois tipos de movimento que eles são classificados. O retilíneo e o curvilíneo. O retilíneo vai representar a reta, aí eu coloquei o exemplo aqui, o trem. E o curvilíneo eu coloquei de exemplo aqui a roda gigante. Tudo bem? Tá todo mundo aí Tá os 20 e pouco aí? Então tá bom. Aí eu coloquei lá para vocês o movimento circular. Você tem ali uma trajetória circular. E essa trajetória circular direcionada para o centro de curvatura, nós temos a força centrípeta. E perpendicular a ela, ou seja, formando um ângulo de 90 graus a essa força centrípeta, nós temos o vetor velocidade. Então, em qualquer ponto aqui da trajetória circular, você vai ter atuando para o centro de curvatura a força centrípeta e perpendicular a ela a velocidade. Imagina só, se você tivesse um maçor e um barbante, você estivesse rodando, como se fosse um helicóptero. E esse barbante, ele estourasse a linha. O objeto ele sai pela tangente. Ou seja, ele acompanha a velocidade aonde você está nessa trajetória. Tudo bem? Aí aqui eu coloquei para vocês a relação matemática que trabalha com arcos e ângulos, que a gente vai chamar de radiano. Então o que vai acontecer? Eu tenho aqui uma trajetória circular de raio R e em vermelho eu tenho o espaço. Esse espaço aqui é aquele espaço que a gente viu no movimento retilíneo. Ao invés agora de a gente estar trabalhando na reta, a gente está no curvilíneo. Então esse S, ele pode ser calculado da seguinte forma, usando o espaço angular, que é o θ, vezes o raio. Esse θ, alguns livros usam a letra grega φ também. Então pode ser θ ou φ. Ele é espaço angular. A velocidade angular é o ômega, que vai estar mais à frente agora. Tá? Então esse θ
θ ou φ, que é o espaço angular, ou posição angular, ou deslocamento angular. Tá? Então, aí você tem essa expressão. Você tem S, que é o espaço, que a gente já conhece. Alguns livros trazem como espaço linear, para não confundir com o θ, que é o espaço angular. Então, espaço angular e raio. Tá dando eco. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão era bom desligar o som. O microfone, né? Beleza? É porque o pessoal tava me ouvindo. Melhorou agora, né? Então, ó, essa equaçãozinha aqui, você pode calcular desta forma. S igual a θ vezes R. Tudo bem? Lembrando, de lado divide, embaixo multiplica, certo? Raio. No slide está explicando tudo. Qualquer coisa, entra lá no YouTube e assiste a videoaula lá que eu coloquei para vocês. Cuidado lá que tem arquivo que é de outra coisa. O nosso aqui é movimento circular. Tudo bem? Aí a velocidade angular é o ômega. O ômega você pode calcular como Δθ sobre ΔT. Quando a gente trabalhava lá com velocidade, não era ΔS por ΔT? Aqui no movimento circular é a mesma coisa. Só que agora acrescenta a palavra angular. É a velocidade angular, a variação do espaço angular e o tempo. Oi? Espaço angular. Porque agora você está trabalhando no círculo. Ok? Para o cálculo, nós temos essa pirâmide que eu coloquei do lado. O ômega, que é a velocidade angular, é em radiano por segundo. O espaço angular, que é o θ, é radiano. E o tempo vai ser em segundos. Aí você consegue fazer uma comparação da velocidade que a gente conhece, que eu coloquei aqui como velocidade linear, que é o V, com a velocidade angular, que é o ômega. A Raquelzinha. V ômega vezes R. Que nós, na aula presencial, lembra? Eu já tinha falado para vocês dela. Isso. Então você tem a pirâmide aqui. Para esse cálculo. Ou seja, na nossa aula presencial, lá na nossa última aula, a gente falou da V ômega R. Velocidade angular vezes o raio. Tudo bem? Não entendi. Só estamos fixando o conceito. Tudo bem? Próximo slide. De frequência. Frequência é o número de oscilações, número de voltas, número de ciclos em função do tempo. Então você pode fazer a frequência como número de oscilações ou voltas em função do tempo. Você tem essa pirâmide para cálculo. F é frequência, N, número de voltas, oscilações ou ciclos, e o ΔT é o tempo. Ok? Oi? Aí você tem que imaginar uma onda. A nossa rede elétrica, a energia elétrica, que é a tomada da sua casa, ela apresenta uma frequência de 60 Hz. O que significa isso? É ciclo. Você tem uma onda, ou seja, um ciclo, então ele tem 60 ciclos por segundo. Tem que imaginar uma onda. Ou uma volta, um ciclo. Um círculo. Tudo bem? Aí a gente tem por definição que o período é o inverso da frequência ou frequência inverso do período. Então, quando a gente fala inverso, a gente está falando um sobre o outro. Então, o período é 1 sobre a frequência, ou seja, o período é o inverso da frequência. A gente pode trocar a ordem aqui também. Você pode falar que no lugar do T é o F e no lugar do F é o T. Então, frequência é 1 sobre T, ou seja, a frequência é o inverso do período. Ok?
Um é o inverso do outro. Quando a gente fala a palavra inverso, está falando que é 1 dividido pelo que você está falando. Tudo bem, pessoal? Aí nós temos aqui a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela tem direção e sentido igual da força centrípeta para o centro de curvatura. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada de duas formas. V ao quadrado por R ou ômega quadrado por vezes R. Então você tem, usando a velocidade, você faz ao quadrado dividido pelo raio. Se você tiver a velocidade angular, você faz a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Estamos todos aí? Tá, mas tá 20 e pouco? Ah, tá. Aí você, usando a ideia de força, de aceleração centrípeta, podemos determinar, usando a segunda lei de Newton, a força centrípeta. Você vai trocar força, massa, aceleração, essa força resultante, por força centrípeta. Massa continua a mesma e a aceleração você troca por aceleração centrípeta. Aí você pode usar as duas formulinhas. Ou essa ou essa. Quando que eu uso uma, quando que eu uso outra? Se ele der a velocidade, eu uso essa. Tá aparecendo meu mouse para vocês aí? Se tiver a velocidade angular, eu uso essa. Tá bom? É massa vezes aceleração centrípeta. Não, troca a aceleração pela aceleração centrípeta. Isso. Tudo bem? Aí eu tirei desses livros e desse contexto essa aula de hoje. Então é o seguinte. Oi? Pode perguntar. Oi? Não, o Zoom, você quer dizer? Não, o Zoom é gratuito. Ah, não, é que o meu cadastro tá com a versão paga. Eu tô... Ou pode ser também que foi a primeira vez que eu entrei, né? Usando esse e-mail. Porque eu uso outro e-mail. Mas eu não sei. Por ser a mesma pessoa, às vezes é indeterminado. A nossa aula vai até meio-dia aí. 12h40. Então nós estamos motivados, empolgados. Dúvidas, pessoal, pelo esse contexto de movimento circular? As meninas estão aí? Tem alguma dúvida, gente? Tá, eu vou abrir o Word aqui e eu vou montar para você ver. Vê se... Bom dia. Tá aparecendo a tela do Word para vocês? Então, eu venho aqui em inserir. Como o meu tá cadastrado equações e símbolos, eu consigo montar. Então nós temos aqui do 9º ano. Mas eu só sou esse D. É.
Só tem um faltando? Eu já organizei. Faltou alguém na nossa aula? Só um, né? Ah, tá. Então... Ai, eu não sei. Eu não sei. Vamos voltar lá para explicar a equação da força centrípeta. Deixa eu... Maravilha. Vamos lá. Ó, tá aparecendo o F aí para vocês? Então vamos lá. A força centrípeta, eu vou chamar de CP, FCP. Ela vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Ok? A segunda lei de Newton, diz que a força é diretamente proporcional à massa vezes a aceleração. Eu sei que a aceleração centrípeta ela pode ser escrita da seguinte forma. Deixa eu aqui nas equações. Ela pode ser escrita como V ao quadrado sobre o raio. Esse quadrado não entrou aqui no quadrado. Deixa eu colocar aqui para dar uma... Agora. V ao quadrado sobre o raio. Tudo bem? Ou a aceleração centrípeta, ela pode ser escrita como ômega ao quadrado vezes o raio. Ômega ao quadrado vezes o raio. Tá acompanhando, pessoal? Ok. Então vamos lá. Eu vou ter esta equaçãozinha aqui que eu vou pintar de vermelho. Nossa, estou gostando dessa tecnologia. Não, eu vou pintar de azul. Eu gosto do azul. Azul. Não, vai ter que ser vermelho mesmo, que aí dá para enxergar melhor. Vermelho. Tá vendo essa equação em vermelho? Eu vou substituir no lugar da aceleração centrípeta que eu coloquei em preto, vou substituir por V ao quadrado por R. Então eu tenho força centrípeta vai ser igual a massa, tá vendo? Por enquanto só copiei o que está em vermelho, massa, e a aceleração centrípeta eu vou substituir, vezes V ao quadrado dividido pelo raio. Para ficar elegante, para ficar igual, eu vou selecionar aqui para colocar igual. Isso, continua. Ao quadrado vezes raio, perfeito. Força centrípeta vai ser igual ao ômega, que é a velocidade angular, ao quadrado, faltou a massa aqui na frente, massa vezes a velocidade angular vezes o raio. Dúvida?
Então você tem essas equaçõezinhas para você calcular. Na verdade, se eu te der a velocidade, você consegue usar uma só. Você consegue usar essa aqui que eu vou colocar em vermelho. Porque aí se você lembrar da Raquelzinha, essa aqui foi da onde eu montei. Eu vou colocar de azul. Foi dela que eu montei essa equação. Oi. Aí você pode fazer o seguinte, ó. Para você não precisar decorar esta aqui que está em preto, que eu selecionei, tá vendo essa aqui? Você pode fazer o seguinte, vi a Raquelzinha. Aí você acha a velocidade e substitui na vermelha. Tudo bem? Mas esse contexto aqui vai ser mais usado no colegial. Tá. É que tem que ter o equation. Eu vou salvar ele aqui. Ah, okay. Depois eu posto lá no... Eu vou chamar de equações da força centrípeta. Oi. Pode perguntar. Você vai fazer V vezes V. Se a velocidade for 5, vamos fazer um exemplo aqui, vamos montar um exemplo. Pode ser? ml extra. Ó, a tecnologia, pessoal. Determine a força centrípeta de um móvel, de um objeto. Deixa eu dar uma... para ficar mais elegante. De um objeto cuja velocidade é 4 metros por segundo e o raio 2 metros. Então o que a gente vai fazer? Isso. Então vamos fazer a legenda. A força centrípeta eu quero achar, ok? A velocidade, isso, vai fazendo aí. 4 metros por segundo e o raio 2 metros. Então eu vou vir aqui, chamar a equaçãozinha que eu montei e vou colar aqui. Colar na linha de cima. Então eu chamei a equaçãozinha. Vou deixar em vermelho mesmo. Eu coloco força centrípeta, porque é uma força que ela é direcionada para o centro de curvatura. Agora a gente está trabalhando num círculo. Quando você tem um círculo, deixa eu ver aqui uma figura. Vamos lá no Paint. Ok, vamos trabalhar aqui com a tecnologia. Apareceu o Paint aí para vocês? Eu vou ter que dar massa. Não dá certo. Tá vendo o círculo? Essa força centrípeta, ela é direcionada para o centro de curvatura. Então, você tem uma setinha que ela vai ser sempre apontada para o centro de curvatura.
em cima dessa seta que eu estou fazendo, tá a força centrípeta e a aceleração centrípeta. Elas apresentam a mesma direção e mesmo sentido. Só a intensidade que é diferente. Tem valores que ela acaba sendo igual. Então aqui você tem a força centrípeta. Tá claro agora? Força centrípeta. E a aceleração também está nela. Aceleração centrípeta. Oi? É porque quando instalou o Word, não instalou a versão, o equation. Vamos supor que você tem um corpo que ele está bem aqui, ó. Bem aqui. Vamos pintar de vermelho. Vermelho, falei vermelho. Aí pintou tudo. Deixa então preto. O nosso móvel tá aqui, não tá? Então, estão acompanhando? Tangencial a ele, nós vamos ter a velocidade. Velocidade, ela vai ser perpendicular à força centrípeta, formando um ângulo de 90. Então, esse em vermelho, que está dentro da circunferência, é a nossa força centrípeta. E a aceleração centrípeta também está nessa seta vermelha também. E nessa que está perpendicular à força centrípeta, nós temos a velocidade. É isso. Dúvida? Dúvida? Ficou elegante, hein, pessoal? Eu andei montando uns MLs pra gente exercitar. Tudo bem? Oi? Não, a velocidade, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a força centrípeta e ela é tangencial à trajetória. Se eu tenho uma trajetória circular, a velocidade, dependendo de cada ponto, deixa eu colocar aqui, vamos supor que ela está aqui, ó, ela sai pela tangente. Isso. Aí aqui está a velocidade e a força centrípeta, deixa eu colocar preto aqui, vai estar aqui, ó. Perpendicular, formando um ângulo de 90, mais ou menos assim, ó. Centro do círculo. Tudo bem? Na verdade, eu estava montando. Vamos colocar aqui, ó, dado a massa igual a 50 kg. Só para melhorar o exercício, senão não dá para fazer. Faltou esse dado. Aí nós temos o quê? Força centrípeta vai ser a massa, que é 50, vezes a velocidade. Velocidade vai ser 4 ao quadrado, correto? Tem alguém que riscou a tela. Dividido por 2. Isso. Aí nós vamos fazer o quê? Força centrípeta vai ser igual a 50 vezes 16, que a gente vai fazer, vou fazer devagarzinho, 4 vezes 4. Não, devagar. Dividido por 2. Tem que colocar um parênteses aqui, senão
fica errado a nomenclatura matemática. Esse cara aqui, ele vai dividir todo mundo. Aí nós temos o quê? 4 vezes 4 dá quanto? 16. 16 dividido por... Vamos fazer devagar. 50 vezes 16 dividido por 2. Aí vamos simplificar o 16 com o 2. 8. Então eu tenho força centrípeta igual a 50 vezes 8. Que deu quanto? Força centrípeta igual a 400 newtons. Newtons. Eu vou... 400 newtons. Tudo bem? Deixa eu salvar isso aqui. Vou. Todos os tipos de força recebem o nome de Newton. Foi ele que inventou. Ele observou esse fenômeno. Fórmulas de força centrípeta. Aí depois eu posto e mando para vocês. Aula 2. Aula 2. Beleza. Oi. Vamos voltar agora pro... Tá. Aí aqui... Vou... Não, isso aqui vai ser para fixação. A gente vai começar a fazer agora e os mLs que é para entregar já está na plataforma. Quem que perguntou? Eu já passei. Da apostila 2. Não, mas no Bernoulli você consegue ver o livro. Qualquer coisa, eu tiro foto do enunciado e você... Mas você tem lá no Bernoulli para ver o livro. Acho que vai ter que ser melhor. Tudo bem? Ó, agora é o seguinte. Aqui, ó. Associado a essa aula de hoje. O conteúdo, movimento circular. Você tem até o dia 3 para você me entregar. Aí eu deixei 2 vídeos de sugestão sobre movimento circular para você assistir, para fixar mais o conteúdo. Lá no YouTube, lá no meu nome, Professor L. Dalgo ou L. Dalgo, eu já... Essa apresentação aqui tem lá. Só cuidado que... Na verdade, tem que tomar cuidado. Eu vou começar a colocar o nosso lá, movimento circular, 9º ano, assim, vou colocar 9º ano para não confundir com outras coisas, certo? Oi. Esses aqui, ó. Aperta um print screen aí na tela, apesar que esse arquivo, esse roteiro aqui de estudo, tá lá no... Tá lá na plataforma. Ok? Ah, tá. Deixa eu ver um... Agora eu queria voltar só para a câmera. Como que eu faço para voltar só para a câmera? Eu não estou aparecendo, né?
Tô aparecendo para vocês? Tá, e a minha tela tá aparecendo o que para vocês? Preto. Aí. Nanana. Passei. Deixa eu achar aqui o arquivinho que eu tava montando. Não é esse. Exercícios de fixação. Então vamos lá. Estão com os cadernos aí? Da matéria de movimento circular. Isso aqui é exercício para a gente fixar. Movimento circular. Vamos fazer agora. Pega uma folha, caneta, sem usar calculadora, hein? Eu já tenho as respostas deles. É 12h40 que encerra a aula, né? Copiou os dados do ML1, todo mundo? Que eu vou mudar a tela aqui porque eu tenho que pegar um... Copiou os dados? Copia os dados do ML1. Não, esses aqui é só pra gente fixar. O ML que é para entregar já está lá na plataforma. Que é do livro 2. Quem não tiver o livro 2, entra na plataforma da Bernoulli e que lá tem o livro o livro. Eu mando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar. Eu vou tirar uma foto e posto lá na plataforma depois. Fica melhor. Que aí não tem... Copiar os dados? Eu vou mudar a tela aqui. Não, só copia do... Vamos lá, ó. Que eu preciso mudar a tela, ó. No ML1, você vai colocar o θ 87,6 radiano e o raio 22,5. ML2, o espaço, que é o S, 67,5 metros. E o raio, 2,5 metros. Faz as continhas aí que eu vou pegar a fórmula aqui pra gente deixar aqui as pirâmides. Não, eu só vou montar aqui eu já volto já. Faz um 1 e o 2 por enquanto.
Ótimo. Eu quero saber no final do ano quantos que a gente fez. É o teta. Vou colocar aqui embaixo a pirâmide pra gente. O espaço é S. Tá aqui a pirâmide. Tá aqui, ó. Tá aqui na tela, ó. Coloquei a pirâmide pra vocês, ó. Eu tô copiando pra colocar pra vocês as formulinhas. As pirâmides. Então, recorta aqui. Vamos colocar ela aqui. Colocou aqui. Determine espaço. Vou colocar assim, ó, que aí você lembra o que você tem que usar. Pode ser? Vamos lá, quanto que deu o ML1? Sem usar a calculadora. É para treinar essa... Vou. Você fez quantos? A 1? A 1 deu 1971. Não, pega só, não precisa copiar o enunciado, depois eu vou, é só os números. Deixa eu ir aqui na de baixo.
Então vamos lá, para quem... (1971). Então vamos lá, o ML1. Você tem... Não, vai fazendo dois, eu vou corrigir o primeiro. O espaço, eu quero achar espaço interrogação. O espaço angular, que é o θ, ele vale 87,6 radiano. E o raio quando for velocidade angular é radiano por segundo. Quando for só θ, 27. Isso. Aí o que nós vamos fazer? Nós precisamos... Ele quer saber o espaço. Espaço igual a θ vezes... θ vezes o raio. O espaço é igual a 87,6 vezes 22,5. Então o espaço deu 1971, que foi? 1971. É porque eu tenho instalado no computador o Equation. Se você não tiver, não dá para fazer. Oi. ML3 58,75. Isso. Raio sempre metro, no sistema internacional. Vinte e sete. Eu não posso ficar colocando... Se alguém estiver escrevendo no chat que está com dúvida, vocês me avisam, porque se eu colocar o chat aqui, fica atrapalhando vocês.
o 2. Vamos fazer o 2. O 2. O espaço vale 67,5 metros. O espaço angular quer achar. Interrogação. E o raio 2,5. Como ele quer achar o espaço angular, a gente vai fazer espaço dividido aí é 60. Oi. Só um minuto. 2 e aqui. O ml 4. 45,6 metros por segundo. Não. Ao quadrado. A velocidade é metros por segundo. O ml2 você vai fazer a multiplicação, a divisão de 67,5 por 2,5, que vai dar 27, né? Radianos. ml2 deu 27. Tem que transformar. Antes de fazer o ml5, você tem que transformar quilômetros por hora para metros por segundo, para depois usar Oi. Eu acho que foi isso. Deixa eu só. Deixa eu organizar aqui a outra pirâmide para vocês. Isso. O 4. Deixa eu descer ele para tentar ficar junto com a mesma tela do 4, o 4, 5. Que aí... Tem alguém no chat que escreveu alguma dúvida ou não? O 5, você vai fazer 320,4 passar para metros por segundo, divide por 3,6. Você fez isso? Vai dar 89 metros por segundo. Aí dá 35,6 radianos por segundo.
Isso. Não cortar, simplificar. Só com faca. Cortar você usa faca. Trinta e 35,6. Deixa eu colocar aqui a última equaçãozinha que é da... Você tem que transformar... 89. Você tem que transformar para metros por segundo. Vai dar 89. É isso que eu tô... Então... mas eu tô apreensivo. Tem 24, mas será que tá os 24 aí na aula? Oi. Ótimo. Ué, mas como que vai entrar no da zero se a nossa aula não acabou? Ah, é. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou postar esses mls para fixação. Eu vou postar lá. Vocês calculem e aí a gente corrige. Eu vou deixar embaixo os resultados que você tem que chegar. Certo? Só a transformação aqui de rotação por minuto para hertz e hertz para rotação por minuto, que esse aí eu vou deixar para vocês, aí vocês calculam. Não usem calculadora, ok? Façam na... Oi? Radiano por segundo. Tudo bem? Queridos, obrigado por essa aula. Terça que vem nós estamos aí. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou postar isso aqui lá Não, só até o 7. Eu vou postar lá. Eu não terminei de fazer o 7. Eu vou postar lá